A WEG é uma fortaleza, né, que tem muitas vantagens competitivas, é muito difícil de replicar, mas isso são tudo fruto de decisões tomadas, algumas dos anos 80, outras dos anos 90, outras agora anos 2010, né? Eles foram os grandes desbravadores, né? E por isso hoje estão entre as maiores empresas listadas na Bovespa, né? Em 96 faturaram 372 milhões de reais e agora está com 37 bi. Mas a WEG sempre surpreende, tanto é que já virou rotina, né? Divulgação de resultado trimestral sempre surpreende para cima e a ação dispara. Cara, eu já perdi as contas de quantos trimestres eu já vi isso acontecer. A exportação é mais da metade do faturamento da companhia, né? Não exportação, o mercado a receita internacional. gerada fora é 57%. Ou seja, estamos falando de uma multinacional mesmo. Né? Sim, não é uma multinacional que tem um escritório de vendas, né? É uma empresa sem hater, né? Já percebeu? Ela é tipo o Gustavo Kirten corporativo. Com um faturamento de mais de 37 bilhões de reais, 45 mil funcionários e 54 fábricas. A WEG é uma das maiores fabricantes de motores elétricos do mundo. Mas nem sempre foi assim. A empresa foi fundada em 1961 na cidade de Jaraguá do Sul, em um galpão alugado e com um capital equivalente a 3 Fuscas. No Conversas do Curioso de hoje, vamos contar a história de como a WEG saiu de produzir 5 motores por semana para 60 mil motores por dia e ser avaliada em 200 bilhões de reais. Ufa, números gigantescos, né? Bom, pessoal, por que a gente hoje vai falar sobre a WEG? A WEG ela acompanha a história do Curioso Mercado lá desde o início. Ela foi o primeiro vídeo nosso que estourou no YouTube. No Instagram nós já fizemos diversos conteúdos sobre eles, mas sobretudo a gente admira a empresa e essa é uma história daquelas que a gente mais gosta, que é uma história improvável. Então, Matheus, como é que você está? Tudo ótimo, animado para falar sobre a WEG. Legal. E você, Greco, como é que tá, cara? Muito bem. Muito bem? Muito bem. Então, que bom. Adoro essa história. Pessoal, como eu disse, a história da WEG, e a gente vai tentar demonstrar hoje dentro desse bate-papo aqui, ela iniciou de uma forma totalmente improvável, mas ela iniciou de uma forma que muitos negócios acabam realmente começando, né, Matheus? Ela tem dois fatos muito interessantes no início da WEG, que é o primeiro que tu falou, que é a obra do acaso, que a gente vai explicar melhor depois, mas também do cartilha de negócio, né, que é encontrar uma necessidade no mercado e vir com uma solução, que era justamente a questão do motor elétrico, né, que naquela época existia, nós estamos falando de 1960, existia uma dificuldade imensa de ter motores elétricos lá em Jaraguá do Sul, que é no interior de Santa Catarina. Então, da necessidade, da demanda, né, surgiu um grande negócio, que vale bilhões, né? Essa é uma história, como o Matheus disse, que era iniciando nos anos 60. É importante a gente contextualizar, em primeiro lugar, Jaraguá do Sul era uma cidade muito pequena, com menos de 20 mil habitantes, os números não são exatos ali que a gente pode encontrar, né? Tem lugares que falam 12, tem outros que falam 21, mas enfim, o que importa é que era uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, né? E naquele lugar existiam apenas 20 carros, Isso. Né? Ou seja, produzir motor para carro já não seria o melhor negócio, em teoria, né? E era uma região que ela sofria, né, por falta de comunicação, tinha um difícil acesso, tinha questão ali da 101, não ter um acesso direto. Inclusive até depois que a WEG foi criada, até perto dos anos 70, não tinha nenhuma conexão com a 101. E era uma briga deles, né? Porque apesar de ser uma cidade pequena, no interior de Santa Catarina, ela tem uma veia empresarial muito grande. Né? A gente acabou descobrindo agora, estudando sobre isso, que a Associação de Empresários da Cidade foi criada lá no 1938. Então, eles tinham já uma organização empresarial muito forte na região, que brigava justamente por esse acesso,
por poder ter melhores condições de empreender naquele lugar, né? Perfeito. E até hoje, né? É um polo têxtil, é uma cidade muito forte. Hoje parece que até a gente brincava. O que tem na água de lá, né? Porque é uma coisa absurda. Muita indústria, né? Sim, tem a empresa Duas Rodas, que é uma multinacional também, que fatura bilhões, assim como a WEG é de lá. Então, essa veia empresarial de Santa Catarina e daquele lugar lá é diferente. Mas, naquela época, era, enfim, negócios menores, né? E aí, por obra do destino, que é como você comentou, né? A WEG ela foi fundada por 3 homens. E 3 pessoas que, vamos dizer, não eram do convívio social, apesar de ser um lugar pequeno, eles não eram melhores amigos, não conviviam diariamente. Mas tudo surgiu através de uma visão e de uma necessidade, como você viu, né? O que acontece? Naquela época, demorava para chegar um motor. E até contextualizando um pouco mais, né? Era uma época que os motores começaram a ser mais necessários, começaram a ter demanda até a nível Brasil, não só em Jaraguá. Começou a ter motor, por exemplo, em geladeiras, né? No interior tinha a questão de puxar água também, que era necessário. Então, era uma época que os motores começaram a acender e ter mais demanda. E lá, o Werner, que é o W da WEG, ele cresceu naquela região, né? E sempre gostou de eletrônica. Ele era um especialista em eletrônica. Cresceu lendo livros em alemão do vô dele, né, sobre esse assunto. E ele conta, né, até em determinadas entrevistas, que quando ele tinha 10, 11, 12 anos, ele estava lendo lá aqueles livros sobre, enfim, eletrônicas, né? E ali, em 1953, depois de ter estudado ali perto, na verdade... Ele fez Senai, depois ele serviu ao Exército, né? Isso. Ele fez uma escola técnica. E aí ele, em 1953, acabou abrindo uma oficina, né? Uma oficina que, na verdade, fazia diversos tipos de concertos, né? Não era só de carro. Fazia diversos tipos de concerto e tinha, que nem tu falou, 20 carros na cidade, ou seja, era limitadíssimo, né? Mercado pequeno. Mercado pequeníssimo, exato. E é interessante, né? Até sobre perspectiva, a gente já contou essa história no nosso canal do YouTube, mas também teve outras histórias que são improváveis, como, por exemplo, da Baterias Moura, né? Sim. Que a Baterias Moura, eles foram para o interior, lá acho que do Ceará, não me lembro de qual estado agora, peço perdão, mas foram para um lugar que não tinha luz elétrica e tinha 2 carros, que também é algo... Também totalmente improvável. Eu vou criar bateria para quê aqui, exato, né? E, na verdade, né, colocando em perspectiva, era mais ou menos o que o Werner tinha. Claro, estava começando a demanda de motores, existia essa demanda, mas não era a realidade ainda, né? Tinha a questão também do início da industrialização do país, né? Também, Então, existia uma demanda tanto doméstica como industrial dos motores. Então, eram as duas coisas caminhando e crescendo muito forte no país. E aí, certo dia, o E da WEG, que é o Egon, era um cara mais ligado à parte administrativa, né? Ele trabalhou em um banco, trabalhou em outros pequenos lugares, enfim, ele era um cara mais da área administrativa, teve um problema no seu carro e foi lá falar com o seu Werner num sábado à tarde. E aí, papo vai, papo vem, os dois chegaram à conclusão que tinha uma demanda para se fabricar motores. Pessoal, a gente não está falando em manutenção, conserto ou coisas do tipo. A gente está falando em fabricar motores. Isso no interior de Santa Catarina, nos anos 60. Colocando isso sobre uma perspectiva, me parece uma loucura. Não sei se tu acha isso, Greco. Competir com motores importados, né? Competir com Siemens, General Electric. Imagina nos anos 60, cara. Tu tem uma oficina, aí imagina um cliente teu chega e aí tu tem essa ideia, o cara topa a ideia, né? Sim. Então, assim, os caras foram muito corajosos. Eu consegui imaginar aquele tiozinho, sabe, da cidade que arruma carro, arruma geladeira. Então o cara foi lá e os dois se juntaram, tiveram uma conversa no sábado de tarde e falou, por que a gente não vai produzir motor elétrico? Em perspectiva hoje talvez seria dois caras, vamos criar uma empresa de inteligência artificial, porque era uma tecnologia muito à frente, né? Exato. E é bom a gente até tocar nesse assunto, porque a gente, basicamente, no Brasil tem poucos cases assim de empresas que conseguem ter
uma relevância global, Sim. exportando um produto acabado, com valor agregado, que nem é motor. Então, ou seja, praticamente é só de internalização de produtos, é praticamente a WEG e a Embraer. Assim, que a gente consegue ver. Produto de valor agregado, né? Exato. Aí tem outros, mas que daí não é valor agregado, né? E tal. Tipo, uma Havaianas da vida, se for ver, tem uma marca forte lá fora. Mas a gente tá falando um chinelo de borracha, né? Sim. Diferente do motor. Não, e a própria JBS que tu tinha comentado também, né? É diferente também, né? Pô, eles faturam mais de 100 bi, mas é vendendo carne, né? Tem seus fora méritos, o... mas é diferente. Enfim, o Brasil ele é conhecido como um exportador de commodities, né? É o que a gente vê. A gente não é nosso DNA, né? A gente não é uma potência em maquinário, né? A gente não é uma Alemanha. Exatamente. E esses caras naquela época resolveram, não, a gente vai fabricar motor. Porém, existia um problema. O seu Werner, ele conta, né, inclusive em entrevistas, que a especialidade dele era em elétrica, né? Ele falava assim. E ele precisava de um ferramenteiro, né? Não, tem que fazer a voz. Ferramenteiro. Ele com a sua caneta Bic aqui, Exato, né? Raiz. Cara raiz. Manga curta. E a gente até... como é que a gente pode explicar o que é um ferramenteiro, né? Na verdade, era um cara mais mecânico, de mecânica, um cara né? que trabalha com mecânica, né? Que trabalha com máquina, esse tipo de trabalho. Perfeito. Com aço. Exato. Né? E aí, por sorte, o Egon conhecia um cara que viria a ser o G da WEG, que é o Geraldo, né? O Geraldo era um cara que trabalhava com o pai dele, tá? Já tinha também outros trabalhos, mas o pai dele tinha uma empresa bem estabelecida e ele era o tal do ferramenteiro que necessitava, que era a necessidade daquele momento, né? E a partir disso eles fizeram um acordo, né? 33,33% para cada um, e assim surgia os três fundadores da WEG e em 1961 foi fundada a Eletromotores Jaraguá, né? Setembro de 61. É importante, né, falar, porque esse não era o nome, né? Não era WEG, que nem tu falou agora. Até tem um porquê disso, né? Mas a gente já comenta sobre, porque essa história é muito boa. Mas a gente até... a gente debate diariamente sobre empresas e tenta entender qual que era o mental, enfim. E a gente até ontem conversando, né, sobre o episódio de hoje. Poxa, imagina o Geraldo, que já era um cara ali, vamos dizer, bem sucedido, sempre com aquele pensamento de um cara do interior que estava com o seu negócio, chegando para a esposa dele ou para os familiares deles, olha, teve dois caras aqui, um eu conheço, outro eu não sei quem é, e vamos fazer motor. Sim. Vou sair do meu emprego para a gente fazer motor. Loucura. Para mim é uma loucura. Exato. E aí eles fundaram então a Eletromotores Jaraguá. Começaram fazendo 5 motores na primeira semana, tá? Como o Greco também comentou, era difícil concorrer com os importados. E aqui é importante a gente contextualizar isso. O que acontece? O motor, ele é o motor de um equipamento, ou enfim, ele é a peça da engrenagem mais importante, né? Ele basicamente transforma... o motor elétrico transforma a energia elétrica em energia mecânica, né? Então, vários equipamentos que tem na nossa casa, a geladeira, a máquina de lavar, uma esteira, que tu faz até a corrida na academia, todos esses equipamentos precisam de motor elétrico. Nas máquinas também, na indústria. Na indústria, na agropecuária, enfim. Então, o que quer dizer isso? O que a gente está querendo falar com isso, na verdade, né? É uma peça extremamente importante e ela tem que ter a confiança do cliente, né? E até hoje, na verdade, acontece, por exemplo, de motores chineses, o pessoal tem muitas dúvidas quanto a isso. Naquela época, não era natural ter um produto manufaturado brasileiro, ainda mais um motor, né? Até já se tinha algumas tecnologias, por exemplo, a Consul já existia, enfim... Mas o motor não era algo confiável. Então, imagina a dificuldade comercial de começar esse negócio, fora toda a questão fabril, que também a gente vai entrar, né? Sim. Mas imagina tu convencer que o motor, que é feito em Jaraguá do Sul por 3 caras, ele vai conseguir tocar ficha aí no teu carro ou em qualquer coisa que seja. Eu acho que até na parte industrial, essa barreira, para mim, parece ser até mais difícil, né? Porque imagina, tu tem uma indústria lá, tu vai apostar num equipamento que tu nunca ouviu falar, que é brasileiro, que os caras estão
fabricando ali perto de ti, então tu começa... Uma cidadezinha mesmo, Exato. devia uma conhecer desconfiança. Jaraguá do Sul, né? Na época. E é engraçado que isso aí, até hoje, é a mesma coisa, né? Então, quando a VEG explora outros mercados, acontece o mesmo fenômeno de penetração difícil no mercado, justamente pela essa confiança que tem que conquistar aos poucos. E eles começaram muito na raça, né? Foi Sim. um galpão alugado, botaram 3 Fusca para jogo. Exato. 3.600 Exatamente. cruzeiros, né? É. Pá, Não, tem que e- respeitar. E eles viram, né? O que acontece? Demorava para chegar os motores naquela região, né? Demorava de 40 a 60 dias. Não era nem asfaltada a cidade direito. Então, assim, o que acontece? Na loucura, verdade, cara. o Werner viu essa demanda naquele momento e, poxa, demora 40 a 60 dias para um motor, por exemplo, de uma geladeira, né? Imagina uma família. Hoje, para nós, isso seria impensável, vamos dizer assim. Mas uma peça demorar 40 a 60 dias, sendo que eles poderiam produzir ali. Sim. Então, assim eles começaram também a abrir mercado, porque existia também esse gap de tempo que os motores importados acabavam sendo entregues de uma forma demorada. Sim. E aí eles conseguiam... Bom, a gente tem a pronta entrega aqui. Assim, imagina, quer esperar 2 meses ou tu quer um aqui já que tá Exato, pronto? que tá aqui. Com Essa é assistência, enfim, Exato. já, né? É. Nos primórdios. Mas é uma coisa que é legal, que mesmo assim não foi fácil nisso, no sentido de eles ter que pegar os motores, pegar uma bicicleta, né, para ir tentar vender esses motores. Sim, só para contextualizar o que o Matheus está falando, eles faziam as vendas de bicicleta em Jaraguá do Sul e quando eram para outras cidades eles pegavam um ônibus de linha ou qualquer coisa do tipo e levavam É além do Raiz. Até ter a caminhoneta. Raiz sou eu, isso aí era... Aí eles colocaram a caminhoneta depois do Werner, compraram, enfim, botaram para a empresa. Imagina a dificuldade para vender, né, cara? Tipo assim, mas da onde? Motor brasileiro? Só que eles tinham, além disso, assim, da questão da pronta entrega, não pronta entrega, provavelmente às vezes não conseguiam entregar também, enfim, mas eles fabricavam 5 motores na semana que eles ali eles conseguiam pra vender. guerra, E quem vai vender é nós mesmos também. Mas é que o fato é que desde o início, e isso é importante ser colocado, a ideia deles sempre foi fazer bem feito o motor, né? E naquela época, o que já não é mais uma realidade, eles eram mais baratos que os importados, Sim. né? Então, também, a partir disso, por ser mais barato, eles conseguiram, enfim, ter uma penetração de mercado. E o que acontece, né? Motor, assim como diversos outros produtos, como a gente disse, ele é baseado na confiança. Então, vamos lá. Tem um agricultor, o cara começou a utilizar lá para puxar água. Já fala para o seu vizinho e essa conversa começa a andar. E foi assim... Testou o motor, funcionou bem... Os caras atendem bem, tem a pronta entrega, é mais barato que o importado, tem assistência, né? Exato. E aí é boca a boca, né? E naquela época, só boca a boca. Sim, imagina, não tinha internet, não tinha nada. Vai criando a confiança de um para o outro, né? Aqueles caras são bons, dá para confiar, pode comprar, que funciona. E aí, assim, eles iniciaram o seu negócio, né? Mas, logo de primeira, teve uma questão que eu gostaria que vocês falassem, que a empresa chamava Eletromotores Jaraguá. E por que ela virou VEG? Em cada motor ia uma etiquetinha, uma etiqueta metálica, assim, uma plaquinha, que era pequena. E não cabia ali todo o nome Eletromotores Jaraguá. E eles começaram a colocar a VEG, que é a inicial dos fundadores. Dos nomes. E aí, com o tempo, o pessoal, os próprios clientes, as pessoas que viam o motor, começaram a chamar de VEG. Motor da VEG, motor da VEG, motor da VEG. Né? Ou seja, pegou porque os caras viam na placa ali que estava escrito VEG, começaram a chamar de VEG deles. Então vamos dar o nome para VEG, então, né? Todo mundo nos conhece por VEG. Aí E era mais VEG, fácil, né? que era mais fácil, mais curto. E além disso, né, eles têm origem alemã, né? E o significado de VEG em alemão é caminho. Então, na verdade, Ainda tinha um significado. tinha um significado. Útil ou Né? agradável. E por que é VEG e não WEG, né? Sim. Que em português seria, né, o correto? É porque W em alemão é V, né? Então, por isso que foi... Na verdade, até seria VEG, provavelmente eles chamavam no começo, mas aí deu uma abrasileirada e virou a nossa Português tão da famosa VEG. E até tem um fato interessante que na pós-produção a gente vai pedir aí para o André colocar, que eles faziam as reuniões
Eles iniciaram com 2, 3 funcionários, né? Era uma coisa bem pequena mesmo. E o alemão ele tem o tal do Frühstück, que eles chamam, que é o café da manhã deles, ali que eles comem uma salsicha, um pão e coisa. E as reuniões eram feitas num lugar ali onde eles tomavam o café da manhã um com o outro e com os funcionários. Sim. Então já eram feitas as primeiras reuniões onde eram discutidas questões fabris, mas também de marketing, porque esse é um ponto que a gente vai... A daily raiz. Exato. Hoje seria a daily, é verdade. Mas depois de 3 anos, pessoal, o negócio ele começou a andar, enfim, e aí eles conseguiram a sua sede própria, né? Sim. Em apenas 3 anos. Eles construíram, né? Um baita de um pavilhão. Parque Fabril 1, que eles chamam. Mas existia um problema, até hoje é um problema, né? As indústrias possuem esse tipo de problema em especial, que é a falta de mão de obra qualificada, né? Esse não é um problema de hoje, né? E imagina, então, lá nos anos 60. Né? No interior de Santa Catarina. No interior de Santa Catarina. Em São Paulo, né? Era uma região de agricultores, enfim, e do nada os caras tinham que fazer motores. Né? E aí entra um ponto interessante dessa história, que explica muito do sucesso, que sempre foi o foco da WEG em capacitação dos seus funcionários e, inclusive, dos fundadores, né? Como a gente vai contar depois. Eles logo criaram, né, um programa de capacitação, que agora me fugiu o nome do... Centro de Treinamento da WEG. Exatamente. Em 68. Tem um nomezinho, né, que eles chamam mais curto. Né? 7, uma coisa assim. Coisa assim. Enfim, não vem ao caso, mas desde o início eles estavam procurando a capacitação dos seus funcionários. Sim. Isso é uma loucura, pensar que em 1964, por ali, os caras já estavam com essas ideias. É mais um elo da corrente, né, que explica o sucesso. Acho que tem, nesse início, assim, tem 2 coisas que me chamam muito a atenção. O primeiro que é a junção de 3 caras, cada um especializado muito em alguma coisa, numa área, né? O Werner, muito técnico, um cara que tinha uma veia de inventor mesmo, né? De criação, de protótipo, de desenho. O Egon com o lado administrativo, de tocar a empresa, o dia a dia o Egon da foi empresa. o primeiro presidente, né, pessoal? Até a gente não citou. Exato, ele foi o presidente, então ele tinha toda a questão administrativa com ele. Era um cara também... Os 2 eram chão de fábrica, né? Era um cara também que presidia a associação empresarial do município na mesma época, então era um cara muito à frente da empresa mesmo, né? Do lado empresarial e da companhia. E o Geraldo, que era um cara de produção. Então... Esse elo também, que se não é esses 3 caras estarem juntos pro fruto do acaso também, as coisas não teriam acontecido como elas foram. Se o Egon não tivesse ido naquele sábado consertar o carro, não existiria a WEG hoje. Exatamente. 45 mil pessoas trabalhando nela não estariam ali. Sendo que 4.700 engenheiros, né? E essa pegada dos engenheiros, o Werner, como o Matheus comentou, ele tinha mais essa questão... de realmente ele era um engenheiro sem CREA, autodidata, praticamente. Ele desde o começo ele andava muito no chão de fábrica e até os 85 anos ele tem entrevistas e procurem no YouTube, que é maravilhoso, a simplicidade de um bilionário contando a sua história. Enfim, ali está toda a raiz da coisa e se explica muito o porquê do sucesso. Mas ele conta que até os 85 anos ele ia lá, batia cartão de manhã e de tarde e todo dia ia conversar com os engenheiros. Eles eram muito focados em engenheiros. E aí que vem a questão da inovação. Né? Colocaram hoje tem 4.700 engenheiros dentro da empresa. Mais de 10% do quadro total. Sim. E sem contar que eles investem quase 2 bi de reais por ano em P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma máquina de inovação, né? 2 bi. Enfim, seguindo aqui na nossa linha do tempo, a gente poderia colocar dessa forma... mas eles ainda encontravam a questão de dificuldade de venda. Tá? A questão comercial era um problema para eles. Por quê? Porque ele era um motor desconhecido, como a gente já colocou. E aí, através de uma política de qualidade que foi implementada pela empresa, eles conseguiram criar o primeiro motor conforme as regras da ABNT. Né? Então, quando eles foram chancelados pela ABNT, é que marcou um grande passo para a WEG realmente conseguir vender seus motores, não só ali na região, mas conseguir também ampliar os horizontes. Porque ali estava chancelado que era um produto de qualidade. Né? Ali foi porrada. Né? Eles aproveitaram uma época muito importante, que era os anos 70, né? Que foi a época do econômico... Milagre econômico. Foi
que foi a época do milagre econômico brasileiro, né? Então eles realmente conseguiram dessa forma aproveitar que o Brasil vinha subindo, novas indústrias, as casas estavam sendo equipadas com novos eletrodomésticos, enfim, e tudo isso ia motores, né? Então foi uma época que o Brasil crescia e a WEG soube aproveitar também. Isso. O Brasil, o governo militar botou um monte de dinheiro na economia, né? Conseguiu crédito internacional, impulsionou a economia, o Brasil crescia quase 14% por ano nessa época. E daí eles conseguiram aproveitar muito bem esse momento. Obviamente que a conta veio depois e a WEG também sofreu. Eles deram um salto, né? Em mas... 71 abriram o capital. Né? E em 75 foi quando bateu 1 milhão, né, de motores produzidos. Isso é legal falar também, que é mais ou menos a linha do tempo dos motores. Né? Acho legal. Que é em 60, e quando eles fundaram... 61 era 5 por semana. Exato. Aí 65 eram 10 mil, eles tinham produzido total daí, né? 10 mil. Em 73 eram 560 mil e 1 milhão eles bateram quando? Foi em 75. Growth. Então olha o crescimento. Depois de 14 anos os caras tinham produzido 1 milhão de motores. Simplesmente, como diria nosso amigo Casemiro. Bizarro, cara, o crescimento dos caras. E aí, além disso, cara, lá naquela época eles já começaram as primeiras exportações, né? Para 20 países, né? Foram para América do Sul, Guatemala, Uruguai, Equador, enfim. E pensa, nos anos 70, até tem fotos que também a gente vai pedir para o nosso diretor André colocar depois. Tem foto dos caminhões saindo, né? E aqui vai motores para Guatemala. Cara, o negócio é de Araguá, não sei em qual porto ia. Loucura. Naquela não sei época, nem se não ia rodoviário, sabia? Dependendo do país. Mas naquela época, né? O Brasil até hoje já é fechado para o comércio internacional. Sim. E naquela época eles já começaram a exportar, né? E eles tinham uma visão, né, de exportação desde o início da companhia, que até tem bons depoimentos do Décio, né, falando sobre isso, que era já uma visão dos fundadores desde o início lá, de não depender só da economia doméstica, que o Brasil, como todo mundo aqui sabe que é uma montanha-russa, né? A gente nunca sabe se vai para frente ou para trás. Então era uma visão já fundamentada desde o início, né? Que é muito legal. No final da década de 70, ele já estava em mais de 20 países. Pronto. Podemos acabar agora? Bizarro. Mas chegou a década de 80, né? Sim. E aí... Essa aí... As consequências... A conta chegou, né? De toda aquela... A conta sempre chega, né? E isso também impactou a WEG, né? Por óbvio, na venda de motores. Só que... Cara, a gente realmente está falando de um case diferente, né? Por isso que está aqui, por isso que está nesse episódio, mas esses caras tinham uma visão bizarra e não só visão, ação. Sim. Né? Executaram muito bem. Eles executavam extraordinariamente bem, né? Muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo, inclusive na gestão da empresa, que é aquilo que a gente estava comentando a semana toda, conversando sobre, que eles faziam uma alternância entre os diretores. Então, o cara que era diretor de produção ia para o diretor de marketing, o diretor de marketing ficava lá um mês na cadeira do diretor de produção, para aprender sobre o negócio em todos os lugares, entendeu? Desculpa, mas isso é coisa que hoje não deve acontecer. Entendeu? Não, hoje... Eu não sou do mundo corporativo, mas eu tenho certeza que tem uma não, hoje tem aí pessoal que vende curso falando disso como se fosse algo... Exato. Pô, cara... fazia já nos anos 70. Com qual acesso à informação? Sim. Tem? Sim, exato. Não tinha internet, não tinha nada. A gente está falando de algo totalmente diferente. Acho que foi em 72 que eles fizeram, inclusive, a primeira viagem. Sim. Os 3 fundadores para a Alemanha, para fazer visitas em fábricas concorrentes e não concorrentes, só para entender como é que era o processo fabril, para ver como é que os caras executavam. Ficaram 40 dias, né? Ficaram 40 dias e, cara, só estudando. Sim. Tipo, estamos falando foram direto na fonte, né? É uma coisa tão diferente para a época, que a gente está falando uma coisa tão inovadora, que foi uma festa lá quando eles foram viajar, né? Isso aí. A galera foi levar eles no aeroporto. Não, saiu tem jornal da cidade. A gente vai colocar também, tem um jornal colocando eles, os 3 subindo, parece que ganharam a Copa do Mundo, sabe? Tipo, mas é que é óbvio, pensa só, né? Pô, tu é de uma pequena comunidade do interior.
tá vendo que tá fazendo um produto que não é, né, com todo o respeito, mas não é a agricultura que era o comum, era algo totalmente diferente, não é um commodity. E aí, cara, esses caras estão crescendo. Aí quando tu vê, o filho do fulano também tá trabalhando, daí o primo também, daqui a pouco tá todas as famílias envolvidas e o crescimento daqueles 3 caras é o teu crescimento também, porque a tua família também vai estar envolvida. Sim. Se você não diretamente, o teu amigo, o teu primo, enfim. E era uma conquista, e isso é importante se colocar também, porque a comunidade abraçou muito fortemente a ideia dos caras, né? Sim, porque viram que os caras saíram de um galpão alugado para sede própria e aumentando o número de funcionários e crescendo cada vez mais, né? Aí também tem a questão de, pô, na época a cidade era pequena, aí os caras viajando pro exterior de avião, que era um evento, um acontecimento, né? Super caro. Pegar um Varig. Na época tem era só era coisa de só os políticos, Paner, né? Paner, anos 60 e tal. Então, assim, é uma soma de coisas, né? Que a comunidade abraçou muito eles, né? Mas como a gente disse, né, chegou a década de 80 e, cara, muita gente ficou para trás. Empresas fecharam, muitas empresas reduziram o seu pessoal, né, se mantiveram, se não fecharam portas, acabaram sofrendo bastante com a crise, ou só conseguiram se manter. Só que a WEG não. Aí, cara, foi a hora do vamos ver, e os caras novamente fizeram diferentes. E isso foi feito através de 2 frentes, pessoal. Que primeiro foi diversificar, no sentido de atacar em mais, abrir novas frentes de produtos, né? Então eles fizeram a WEG Acionamentos, a WEG Transformadores, Máquinas, Química e Automação. E todas essas conversavam com o produto original da WEG. Isso é interessante colocar, né? Que era o motor. Então, quer dizer, o que provavelmente acontecia? Pô, chegava lá no cliente, o cara, pô, tem essa demanda também para esse tal produto, que era um complemento do motor, alguma coisa do tipo. E aí eles começaram a ver que tinham novas oportunidades de mercado. Tipo um cross-sell, né? Ó, a gente tem um motor, mas a gente também tem aqui esses outros componentes aqui, que tudo que engloba o motor, eles começaram a fornecer também, que aí tu aumenta o teu ticket médio, né, da venda, né? Porque, querendo ou não, se o cara tá precisando, ele ia comprar só o motor de ti, ia ter que comprar os outros componentes com algum outro fabricante, né? Daí eles já tem uma série de componentes, né? Painel elétrico, condutores, a parte de transformadores, que nem tu falou. Então, aquilo, tu oferecer a solução completa, porque quem compra o motor vai estar um industrial, né? Quem compra o motor vai estar precisando dessas outras coisas também, né? E a segunda questão foi verticalizar toda a empresa, né? Então, o que é a verticalização? Basicamente, eles procuraram produzir todos os componentes que eram necessários, por exemplo, para o motor, né, internamente. Então, eles internalizaram essa produção, não precisando mais de parceiros externos, tá? E essa foi uma questão, até por uma questão cambial, provavelmente, né? Teve alguma... A gente não encontrou o porquê disso, mas fato é que era, na época, uma, entre aspas, moda das fábricas verticalizarem seus processos, ou seja, tentar desde o insumo, que é difícil, mas até o produto final, tudo ser feito internamente. Né? Compra chapa de aço e depois... Exato. Depender só da matéria-prima, né? Processa tudo. E isso, anos depois, seria um grande diferencial, né? Que depois a gente conta. Inclusive, a WEG Química, né? Que é a WEG Tintas hoje, surgiu justamente por causa disso aí, que era uma demanda... O principal cliente da WEG Química era a WEG Motores. Então, eles faz parte dessa verticalização mesmo. Não, e tem o ponto positivo disso é justo que o Augusto falou, cara, tu depende menos de fornecedor, né? Que às vezes pode atrasar um pedido importante, aí a linha de produção para, ou às vezes vem um pedido que não passa na qualidade, né? Então, quando tu verticaliza o teu processo, tu tem muito mais controle sobre a qualidade, sobre os prazos, né? É tipo o que o Elon Musk fez na SpaceX, né? 90% é verticalizado. Mas enfim, são os benefícios. E aí, era um momento de dificuldades em termos de macroeconomia, mas para a WEG não foi. Eles conseguiram evoluir, as fábricas cresciam e, enfim, o negócio ia muito bem. Mas chegou a hora, que sempre é um momento muito difícil das empresas, de passar o bastão, né?
Ela era caracterizada ainda como uma empresa familiar, né? Enfim, e tinha uma gestão familiar, né? Na verdade. E o Egon, que era o presidente naquele momento, em 1989, acabou passando o bastão para o seu filho, que tinha 33 anos, que era o Décio da Silva, né? Então aqui entra um ponto, pessoal, que, ok, o que a gente pode tirar? Os fundadores foram os visionários e, além de visionários, eles conseguiram fazer o negócio acontecer, saíram da porta, foram vender, fizeram tudo que era para ser feito no começo, correram por 3, por 4, por 5 e o negócio aconteceu. Conseguiram internacionalizar a marca, mas ainda de uma forma muito discreta, vamos colocar dessa forma. E aí chega o filho de um dos fundadores, que é um momento sempre muito difícil. A gente já contou diversas histórias. Sucessão. Problemas já deram. Sucessão é um tema que polêmico, difícil. Briga. Não é a coisa mais fácil do mundo e muitas empresas ficaram para trás, né? A gente, por exemplo, tem um vídeo do Matarazzo, que era o grande industrial e talvez ele é considerado por muitos o maior empresário que já viveu aqui, né? Porque ele, enfim, ele tinha, não me lembro quantas indústrias, mas eram centenas. 360 fábricas. Tem que assistir o vídeo aí para descobrir. Tá no canal. Mas aí foi problema de sucessão também. Mas foi quando Chiquinho. Quando o Chiquinho assumiu, a coisa degringolou, né? Chiquinho era o oposto do pai, né? Tinha excesso de cautela. Daí errou algumas decisões importantes, como o investimento na Volkswagen no Brasil. Que também a gente sabemos onde a indústria do Matarazzo acabou, né? O que não foi o caso do Décio. E aí pensa no caso dele. Vamos se botar no lugar dele. Nós aqui temos quase a idade dele, né? Quando ele assumiu. 32, 33. Eu tenho 30, sabe? Aí, na época, 89, já era uma indústria grande, já exportava para bastante países, né? Mais de 20 e tal. Cara, não é bem assim, né? Tu assumir uma indústria desse tamanho, sendo que tu é o filho de um dos fundadores, tem a pressão, né? Tipo, será que vai dar conta? Sim. E começou mal, né? Esse é o ponto. Já num momento turbulento, né? Que, querendo ou não, os anos 80 todo mundo sabe, mas era hiperinflação, calote na dívida externa. E também é legal de pegar, desde a fundação da WEG até esse momento, olha, até hoje, vamos dizer, olha quantas moedas e planos de governo e presidentes já tiveram. E os caras crescem ano após ano, entendeu? O que dizem, né? Investir no Brasil, ter empresa no Brasil é pra louco, né? Olhando coragem. a história... Tem que ter coragem, cara. Porque, olha, uma montanha russa, os caras mudam a regra do jogo no meio do jogo. Então, de repente, é de um jeito, daqui a pouco é de... Numa canetada, tu pode sofrer um processo tributário, enfim. É loucura. A segurança jurídica é muito grande. Aí o câmbio, né, também, dependendo do que acontece, explode. Muito difícil, cara. E a loucura mesmo foi que nosso amigo Décio da Silva assumiu e logo quando ele assumiu, os fundadores acabaram viajando durante 30 dias. Novamente, foram para fazer pesquisa e foram visitar indústrias fora. E naquele momento, um momento dramático aconteceu, na verdade, né? Que foi a primeira greve geral dos trabalhadores da WEG, né? E o Décio teve que assumir a bronca sem estar com os fundadores, que eram quem chancelava o negócio todo e acalmava. Primeira prova de fogo. E ele teve essa... no início. Logo no início, para começar. Ou seja, a sucessão já está difícil, né? Já começa assim. Mas aí, novamente, num passo certeiro, eu diria, né? Eles criaram o Conselho de Administração, né, que eram constituído pelos 3 fundadores e mais 3 conselheiros, né? E aí, com isso, eles conseguiram, vamos dizer, as decisões eram tomadas no conselho, junto, claro, ao Décio, né, que era hoje o CEO, na época presidente, enfim. Nessa sistemática, a WEG se encontrou, porque o Décio ele trouxe um foco maior para o mundo. Ele sim foi o cara que, bom, não adianta ficar só no Brasil. E era a visão do Werner, do Egon e do Geraldo. Só que ele fez. O Décio executou a visão dos...
Rapidamente ele abriu 3 filiais. Uma nos Estados Unidos, uma na Alemanha e uma na Inglaterra. Tá. Os berços da indústria global. Apenas. Os berços do capitalismo. E, cara, essa estratégia dele acabou dando muito certo. Ele foi realmente o executor, né? Como legado, ele foi o cara que abriu as portas do mundo para a WEG, né? Tanto é que no final dos anos 90, a WEG já estava em 55 países e 29% da sua produção era exportada. Sim. Né? No Brasil eles dominavam. Tinham 79% do market share. Aqui Quase já um monopólio, aqui né? ninguém entra. Mas 80% é um domínio brutal, né? E concorrendo sempre... Um oceano azul, você surfando sozinho. Mas estamos falando que eles concorriam com Siemens, Sim. General Electric, ABB. ABB, que é gigante, acho que é a maior, dos Wallenberg. É que mais incomoda eles. É até hoje a que mais incomoda, né? E hoje esse número a exportação é mais da metade do faturamento da companhia, né? Não exportação, o mercado a receita internacional. gerada fora é 57% hoje. Ou seja, estamos falando de uma multinacional mesmo, né? Sim, não é uma multinacional que tem um escritório de vendas, né? Os caras têm indústria lá fora, não é um escritório de... E justamente sobre isso, foi no novo milênio, quando começou os anos 2000, que eles compraram 2 fábricas fora. E sobre isso eu queria que vocês comentassem, porque aqui, para mim, é a loucura total. Síndrome do vira-lata, nada presta no Brasil, a gente só sabe plantar, enfim. Cara, nós estamos falando de comprar fábricas no exterior, tá? Esses caras compraram fábricas de motores no exterior. Ponto. O que vocês têm a dizer sobre isso? Isso é bizarro. Eu fico até... É uma coisa tão diferente pro nosso universo, né, brasileiro. A gente tem poucos exemplos, né? Então... Eu queria ser uma mosquinha e ver as reuniões deles falando assim. Quem deu a ideia, né? Mas se a gente comprasse uma fábrica nos Estados Unidos... Os caras... Não, como assim, né? Tá louco, cara. Porque assim... É isso. Geralmente é sempre o contrário, né? O estrangeiro que compra uma fábrica no Brasil, compra uma empresa, né? O M&A sempre... São poucos casos, né? Então, tipo, depois grande que teve foi os brasileiros comprando a Anheuser-Busch lá da Budweiser, que também deu os caras comprando um ícone americano. E esse é muito mais falado do que mas aí tu vê, a WEG começou antes já a comprar fábrica lá fora, cara. Isso aí não é bem assim. Não é uma coisa corriqueira. Eu acho que tem tudo a ver com a pegada da empresa. É improvável, tu não consegue acreditar. Tanto que quando a gente fez o vídeo, a galera que comentava nos comentários, que a gente tem um vídeo muito bom, inclusive assiste depois. Foi o primeiro que viralizou. Lá as pessoas nem sabiam que a empresa era brasileira. Justamente por isso. Ela é tão inovadora e diferente do nosso comum que ninguém acredita que ela é de Santa Catarina. Pra frente. E se for ver, é aquela linha, né, que a gente falou até no vídeo no outro episódio, que é de não respeitar o status quo, né? O status quo o brasileiro não compra, o brasileiro só vende. Os caras, não, vamos lá. Primeiro foram os escritórios lá, né? Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Daí depois vai lá e compra a fábrica, né? Então, tipo assim, os caras ignoram o status quo e, cara, não, acho que dá e tal, faz os cálculos ali, vai. Eu fiquei com essa vontade também de ser uma mosquinha vendo e fazer oferta na cara do racional, né? Tá aqui, ó. Porque tem essa, né? Tá, tipo, beleza, todo mundo a bordo. Concordamos? Concordamos. Aí tá. E aí agora vai lá negociar com o gringo. Os caras do Brasil. Mas eles devem ser de São Paulo, então. Jaraguá do Sul. O que esses caras fazem, meu? Os caras... Entendeu? Aí tá lá o cara comprando o cara. E senhores, câmera 1, fecha em mim aqui, por favor. Não, tô brincando. Isso aqui não é uma publi pra WEG, tá? Não é. É verdade. Sempre parece que a gente só tá falando... Não fomos pagos pela WEG. Mas é porque realmente é um case... Mas se quiser pagar, a gente aceita. Se quiserem mandar um motor aí para nos ajudar. Motor na piscina. Mas a verdade é que é um case totalmente diferente do que a gente está acostumado. A gente lê todos os dias, enfim, somos estudiosos de empresas e do mercado. E a WEG realmente é algo fora da curva, né? E o resultado de todo esse trabalho, de toda essa questão da internacionalização, de abrir novas fábricas, comprar fábricas, é que em 2001, eles faturaram o seu primeiro bilhão
de reais, né? Então, já em 2001, eles chegaram nessa marca. Em 2006, eles chegaram a 100 milhões de motores fabricados. Ou seja, cara, 100 milhões. São números, né? São números. Que tal? Lembrando que é motor, né? Não são 100 milhões de chinelo de borracha, com todo respeito a Havaianas. Mas, pô, motor é diferente, cara. Sim. Tem valor agregado, né? Pô. E o Décio, depois de todos esses anos e esse legado de realmente ter aberto grandes portas no mundo para a WEG, ele resolveu daí passar o bastão para um funcionário da empresa, né? Que era o Harry Schmelzer Jr., né? Ele era um cara que estava há 30 anos na empresa, um engenheiro, se eu não me engano, né? E um profissional... O primeiro emprego dele foi na WEG. O primeiro emprego dele foi da WEG. Aliás, a WEG teve 4 CEOs até hoje. Os três foram funcionários de carreira que só trabalharam na WEG. Só trabalharam na WEG. Né? Um não foi, que foi o seu Egon, que era o fundador que trabalhou com o pai. Exato. O Décio já foi o primeiro emprego da WEG e depois os outros 2 também. E sobre isso é muito interessante. E eu gostaria que também, se possível, vocês comentassem sobre essa questão de colocar um CEO interno. A gente escuta muito sobre, vou contratar aquela estrela para ser o CEO da nossa empresa, e a WEG não segue essa cartilha, né? Isso aí me lembra um livro muito bom que meu amigo Greco adora. Feitas para durar e feitas para vencer, Jim Collins. Ele mesmo. Cara, e aí nesses 2 livros que a gente recomenda, na verdade todos os livros dele vale a pena ler, mas esses 2 com certeza vale ler. A gente coloca na descrição aí pro pessoal. Tem a Biblioteca do Curioso, tem muitos livros bons lá também. E ele, para quem não conhece, é simplesmente o mentor do Jorge Paulo Lemann e do Warren Buffett. Então, ok, né? Currículo. Aí, nas análises dele, né, que ele escreveu o livro, analisou centenas, milhares de empresas durante um longo período, ele notou que um padrão interessante entre as maiores empresas, as empresas de maior sucesso do mundo, era que os CEOs geralmente eram funcionários de carreira. Eles já estavam na empresa há muitos anos, então eles já conheciam muito da empresa e já tinham a cultura da empresa incorporada. E então ele notou esse padrão, né? E aí, quando tu analisa outras grandes empresas, até brasileiras, pega a Tramontina, pega outras, também seguem esse padrão. Uhum. O próprio Clóvis Tramontina fala que ele sempre olha para a prata da casa. E se tu for ver, tem muita gente nessas empresas que estão há 20, 30 anos e amam seus empregos, né? Sim. Então, assim, na WEG foi a mesma coisa. Então, esse último agora que assumiu no ano passado, estava há 43 anos, né? Entrou como estagiário. Uhum. Então, é o oposto de outras empresas que... por exemplo, eu estava vendo na época ali difícil da BRF, por exemplo... Uhum. Acho que teve uns 5, 6 CEOs em questão de 5 anos. Inclusive eles trouxeram uma grande estrela, né? Pois é, e que não funcionou, né? Que era o nosso amigo... Abílio Diniz, né? Que era um cara muito respeitado e tal, mas acabou não dando certo. Então, qual é a lição? Cara, às vezes vale muito mais a pena tu pegar um cara que é muito comprado, que veste a camisa, que está na empresa há 20, 30 anos, do que tu contratar uma estrela de mercado, um rockstar, pagar milhões... em bônus de ações e opções, que às vezes não dá certo, entendeu? Sim. Tem muitos casos que acontece isso, o cara custa super caro e tal, e não entrega, né? E a galinha dos ovos de ouro está em casa. Exato. E nesse caso foi, né? O Harry, ele acelerou o crescimento da empresa. Ele comprou mais de 25 empresas, né, indústrias, mas compraram mais de 25 empresas. Ele iniciou com a indústria de aerogeradores da WEG, que hoje é uma potência. É interessante, eles falam, né? Foi criado a energia eólica, o setor de energia eólica. Primeiro ano não faturou nada. Segundo ano? Um bi. Depois... É muito legal a forma como eles diversificaram, né, a linha de produtos, porque o motor elétrico ele transforma energia elétrica em energia mecânica. Daí o que eles fizeram? Vamos fazer o caminho contrário agora, energia mecânica para energia elétrica. Daí os aerogeradores,
Energia solar. Anos depois eles fizeram as também. turbinas, né? E o bom é que eles já têm, eu acho que é o mesmo fenômeno Tramontina, de que qualquer produto que tu lança, a pessoa já confia na marca. Sim. Né? Então aí tu pensa, pô, tu tá entrando num mercado completamente diferente, que é de aerogerador, de eólico, mas é VEG. E aí tu usa, imagina, toda a tua distribuição, já que já é massiva, né? Tu fala, cara, começa a vender. E aí os caras já confiam, né? Pô, que é VEG, aí compro e é realmente bom. E é bom. Aí é 1 bi, 2 bi em um ano. Inclusive o share de faturamento dessa linha de produtos é maior no exterior, né, do que no Brasil. Lá fora é gigantesco, né? Aqui no Brasil ainda é forte o motor elétrico, né? E lá Mas já tu vê supera como o motor como elétrico. eles são muito bons em antecipar, né, assim, algumas tendências, né, de tipo, eles não estão entrando agora, eles já começaram há mais de 10 anos. Sim. Vendo o futuro desse mercado de energia, né? Sim. A transição energética que tanto se fala, os caras em 2011 já estavam com o produto na rua, vamos dizer. Né? Então, assim, e ao longo do tempo, hoje a VEG é uma fortaleza, né? Que tem muitas vantagens competitivas, é muito difícil de replicar, mas isso são tudo fruto de decisões tomadas, algumas dos anos 80, outras dos anos 90, outras agora anos 2010, né? Não, e a inovação da empresa não é só nessa parte de criação de produto, de geração de energia também, mas os próprios motores elétricos eles vão ganhando eficiência, né, ao longo do tempo, que obriga as empresas, indústrias a atualizarem seu maquinário e a comprarem justamente pela redução de consumo de energia. Então, o motor elétrico, estava até vendo os dados que 1/4 do consumo de energia no Brasil é de motor elétrico. E a gente é um dos países que mais tem atraso de renovação desses motores, né? Então, tu vê como a gente é atrasado. E dentro da indústria, da indústria, chega a 60% do consumo de energia de uma indústria é o motor elétrico. O motor elétrico da esteira, de vários de outros equipamentos. E é tão interessante isso, né? Trazendo um pouco para a realidade de quem não é da indústria, mas é só você ver, né? Até tem um amigo meu que trabalha com energia eólica, enfim, ele sempre me xinga, porque ele chega lá em casa, eu tenho a minha geladeira de 15 anos, um pouco barulhenta, ele fala, cara, troca essa geladeira porque o teu consumo de energia vai cair de uma forma... O próprio carro também, o próprio ar-condicionado também. O ar-condicionado, são exemplos. E por que a gente ficou pensando muito nisso, né? Mas, pô, como gira, né? Como gira esse produto, né? O motor. Mas é isso, cara. Todo ano é apresentado um carro que tem um motor melhor, que, enfim, consome menos gasolina. Exato. Então, a eficiência vai melhorando. Né? Exatamente. A tecnologia vai gerando eficiência. E aí, dentro disso, até tem um dado que o Matheus trouxe, que que eu vou ler aqui. Ó. Os produtos que representam mais de 50% do faturamento atual da VEG não existiam há 5 anos atrás. Sim. Isso é loucura, né? Isso é loucura. Não sei. Acho que é loucura isso aí. Isso é uma baita de uma análise para tu comprar ou não VEG na bolsa, né? Porque tu pensa, tu vai analisar pelos produtos de hoje, mas daqui a 5 anos metade do faturamento não tá ali, entendeu? 55%. Tu tem que confiar na mágica do seu verbo. Tu vê como os caras conseguiram construir uma cultura de inovação, né? Exato. E que mesmo eles já não estando mais, o negócio segue, já está incorporado, né? Tanto no número de engenheiros, no investimento em P&D. Então é um negócio feita para durar, né? Tipo assim, cara, daqui a pouco vai sair todo mundo da família e vai continuar esse ciclo. Tem 4 pessoas da família, depois a gente vai falar melhor, mas tem 4 pessoas da família que trabalham. Então, a empresa é totalmente profissionalizada. Um sistema assim que funciona sozinho. Exato. E corroborando com o que o Greco falou sobre as decisões lá de trás, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente falou que nos anos 80 eles optaram por verticalizar a empresa. E aí chegou a pandemia do Covid. Na pandemia do Covid, a VEG estourou. E o porquê disso? Basicamente porque ela tinha produtos para entregar. Porque muitas das concorrentes dela não tinham motores, sim, ou enfim, qualquer coisa que eles vendam. E a VEG tinha. E o porquê disso? Porque eles tinham os próprios componentes internamente, eles faziam internamente, e a produção
ela se manteve ainda, claro que com alguns problemas, mas ela ainda conseguiu se manter. E aí a WEG dá um salto. Então nós estamos falando de uma decisão de 40 anos atrás, que na pandemia, no momento mais dramático dos últimos tempos da sociedade, da humanidade, a WEG conseguiu se destacar e abrir novas frentes. Imagina, cara, mas é tudo parado, né? Teve aquele caos logístico, né? Nossa, tudo atrasado, com componente, e os caras com estoque cheio ali para fornecer, né? Sim, e não só atrasado, como o custo aumentou. Nossa, frete aumentou um monte, né? Teve empresa, a Penalty, eu lembrei agora desse exemplo. A Penalty, que tinha mandado toda a produção lá para a China, se ferrou por causa disso. É. Não tinha nada. Eu me lembro que acho que 22 fechou em 23 bi o faturamento, 23 foi para 33 e 24 foi para 37. O lucro líquido e o EBITDA também explodiram, né? Agora o lucro líquido está em 6 bi, o EBITDA dá 8. Fruto de uma decisão estratégica de muitos anos atrás, porque, como eu disse anteriormente, a verticalização ela era sim uma moda naquela época. E aí chegou ali os anos 90, os anos 2000, as indústrias passaram a horizontalizar o processo. O que é isso? Manda para fornecedor fazer. Terceirizar, né? Terceiriza, pega os caras da China, enviam. A coisas do tipo. Da China foi... E quem tinha para entregar, entregou. Né? Eu tenho um caso, eu trabalhava numa indústria, né, que se utilizava que tinha, enfim, lá no equipamento, tinha motores americanos, tá? Só que a WEG era mais caro. Eles anteriormente eram parceiros da WEG, a WEG se tornou muito caro o motor da WEG, eles trocaram por outra que era americana. Na pandemia, eles tiveram que recorrer à WEG. Só que aí foi pago o preço que a WEG tinha colocado. E a gente... O poder de barganha estava do lado da WEG, né? Os caras estavam muito à frente. E seguindo daí dessa questão dos anos, né? O Hari, no ano passado, em 2024, acabou passando o bastão para um novo CEO, né? Que é o Alberto Kuba, que, como o Greco colocou, trabalha há décadas lá também, um engenheiro. 43 anos. Começou como estagiário. E hoje virou o CEO. E tende a seguir o processo, porque é um cara muito comprado, como foi dito. A raiz do negócio é muito forte. Um cara 4 décadas trabalhando num lugar, tudo respira a empresa. Não, e a cultura organizacional da empresa, sabe? É uma coisa muito forte. Como também foi colocado, o Matheus colocou, a gente viu muito comentário sobre o pessoal falando da WEG, mas a gente também, todos os conteúdos que a gente faz, a gente vê muitos funcionários ou ex-funcionários falando, por exemplo, de como eles se orgulham de fazer parte dessa história. É a empresa sem hater, né? Já percebeu? Ela é tipo o Gustavo Kirten corporativo. Ela não tem hater. Todos os conteúdos que a gente fez é só elogio. Orgulho do Brasil. Uma bela de uma analogia. É o Guga das empresas. Todo, a gente colocou no YouTube, a gente colocou no Instagram mais de uma vez, Reels, Carrossel, e todo mundo só elogio. Acho que as únicas duas que a gente fez foi ela e a Tramontina. Porque as outras... Por mais que seja também uma história muito boa, sempre tem alguém... não é bem assim... Aquela coisa, né? A gente sabe quem é os caras. Mas a WEG não tem, cara. Sensacional. Pessoal, mas eu queria que... há pouco tempo, acho que ano passado, se eu não me engano, a mídia ela é sempre pautada por poucas pautas, né? Quando um fala e a mídia tradicional fala sobre algo, todo mundo replica, enfim... Mas foi notório que a WEG ficou conhecida como a fábrica de bilionários. E aqui é interessante a gente conversar um pouco sobre isso, explicar como é que é o funcionamento disso, né? Porque as famílias ainda estão por trás da empresa, né? Elas ainda detêm o controle da empresa. E até um fato interessante que eu trago aqui é que a WEG ela gerou o dobro de bilionários que o Itaú, que é a segunda empresa que mais gerou bilionários no Brasil. É coisa, hein? Banco Itaú. Moreira Salles, Setúbal. Foram 30, né? 29? Acho que são 29. E o Itaú é 15. Então, cara, realmente ela é uma fábrica de bilionários. É uma fábrica de bilionários. Literalmente. São
Mas como é que Bons funciona? Né? dividendos. Como é que funciona esse negócio? Né? Foi criada essa holding, né, a WPA, que daí é dividida 33, um terço para cada família, né? Para cada família, dos descendentes do Werner, isso. do Egon e do Geraldo. Daí, além disso, tem mais 14%, se eu não me engano, dos herdeiros que têm participação por fora da WPA. Então, para te ver, os caras estão muito comprados, né? Sim. Então, eles têm a participação via WPA. Aí, quando tu olha os acionistas lá, tem várias holdings e tal, mas tu vê que são dos herdeiros, que aí dá 14%. Aí acho que o free float é uns 35%, sendo que disso mais da metade é estrangeiro, né? Sim. Investidor estrangeiro. 55% Do free float, estrangeiros. né? Mas é isso. Então, só a WPA é 50,1%, uma coisa assim, né? O controle. E aí eles fazem essa divisão, então. Então, tipo... E, né, qual é a questão? E eles, aparentemente, não. É só ver os números. Eles nunca venderam. Por isso que eles estão tão ricos, né? Então, imagina. A gente está falando de uma hold que tem 50% de uma empresa que hoje vale 200 bi. Ou seja, vale 100 bi. Só a participação Só a na hold. Né? Aí tem mais 14% de outros herdeiros ali. E que, ao contrário, né, acredito que muita gente, que mesmo que goste da empresa, investidor, gestor, algum momento já teve VEG e vendeu porque achou que estava cara. Os controladores nunca venderam, né? Porque tu pensa, por exemplo, estava vendo que em 2011 ela teve um lucro líquido de 500 milhões, 560 milhões. Já está em 6 bi. Ou seja, multiplicou por mais de 10 vezes. Uma 10 bagger, como o Peter Lynch falaria. Sim. E aí tu pensa, mas, cara, 500 milhões já está... Será que tem como subir? Subiu 10 vezes. Mas a demanda de motor elétrico no mundo aumenta de 6 a 7% por ano. Exato. E eles estão entrando no mercado asiático. É bizarro. bah, Tu imagina. Só no orgânico. até veio um bar aqui de... Se eles não fizessem M&A, não vamos fazer M&A, só no orgânico. Eles ainda cresceriam Sim. 8, 10%. Tem um agora. dado... Só no motor elétrico. Só no o mercado crescendo. Eu não sei se esse dado tá certo, mas vou jogar aqui. Desde 2000, a ação da VEG subiu 26.000%. 26.000%. Bom, se tu botasse R$1.000 lá, palito, 10 palitos, eu não sei quanto daria. 2,6 milhões. Pena. Por que nossos pais não botaram 10 mil na época? Né? Eu deveria ter feito faculdade, era só Imagina tu colocar R$10.000 e hoje 10 ter mil, cara. 2,6 milhões de reais. É um caso à parte em todos os sentidos. Mas tava cara. Tava cara. não. Sempre teve cara. Hoje tá cara. Se você abrir o YouTube... Há vão 10 dizer que anos não. diziam que tava cara e tal. Mas um ponto que é fundamental, e isso a gente também procurou entender, porque esse é o cerne do porquê dá certo. Empresas que têm, vamos dizer, um formato familiar, existem uma série de questões por trás, que são algumas reveladas, como é o caso, por exemplo, da Chocolates Garoto, que virou um grande escândalo, outras nem tanto. A gente tem lá o caso da Sadia, enfim, tem uma série de Pão de açúcar, Cosan. E briga feia, né? Não. Briga feia, justiça. Filho contra mãe. Não é uma assim, coisa... Que acaba com o almoço de domingo. Mas até em recente entrevista, teve um desses, um dos sucessores, não, um dos herdeiros, né? Ele deu uma entrevista, agora peço desculpa, eu não me lembro. Primocast, eu acho. Foi pro Primocast, E ele contou um pouco de como é que é o funcionamento disso, porque aqui que está realmente o cerne, né? O que acontece? Os fundadores, eles tiveram 13 filhos, tá? E aí, naquele momento, lá nos anos 80, 90, a gente não tem preciso, foi feito um acordo para os sucessores, né? E qual que era algumas das ideias? Porque muitas vezes sucessores não, herdeiros. Os herdeiros, mas também sucessores no caso de quem quisesse trabalhar na VEG, tá? Quem quisesse começar a trabalhar na VEG deveria começar na base, como estagiário, não ia ter um cargo de diretoria ou coisas do tipo. Ou seja, teria que estar com muita vontade de começar lá. Tanto é que hoje só tem 4 ou 5 familiares que estão trabalhando na VEG.
né? Familiares do Werner, do Egon e do Geraldo, né? Pouco, né? De todos os herdeiros. Pô, nós estamos São quase 100 herdeiros. são quase 100, né? Mas aonde é que ficam os familiares? Eles ficam realmente, então, cuidando dessa grande holding, né? Que ela que tem os representantes de cada família na holding, mas aí tem as holdings das holdings, né? Sim. Como é que é um pouco desse funcionamento? Então, vamos dizer que tem a WPA e aí 33% lá é da família do Werner, né? Aí, vamos dizer, aí tem lá a participação acionária, todo ano entra uma boa quantia de dividendos, né? E aí vai para essa holding. Tá. E essa holding engloba todos os herdeiros, né? Aí outros herdeiros criaram suas próprias holdings, né? Tipo assim, minha parte desse dividendo eu quero que vá para minha holding para eu investir em outras coisas, né? Por exemplo, a WPA, até pouco tempo atrás, era um grande acionista da Iochpe Maxion, né? Então, assim, é parecido com o do Pedro Moreira Salles também, né? Então, tu tem uma holding que tu investe junto com teus familiares, mas tu faz uma outra que tu quer investir só o teu dinheiro, sabe? Aí tu não quer misturar as coisas. Sabe? Sim. Porque tem a holding, por exemplo, lá do neto que com a sua esposa, e aí vai criando. Exato. Tipo... Aí eu tenho minha esposa, quero investir o meu dinheiro da esposa do meu filho e eu não quero necessariamente que fique no mesmo investimento que daqui a pouco na WPA é mais conservador. Daqui a pouco tu quer colocar em outros ativos, né? Em empreendimentos imobiliários e tal, aí tu vai criando tuas holdings. Legal. E também um ponto que ele colocou, na verdade, nessa entrevista é que desde muito jovem, desde, na verdade, crianças, eles recebem cursos de educação financeira, uma série de estudos programados justamente para nenhum ali sair muito fora da curva. Né? Conselho familiar, né? Então, dessa forma, eles conseguem manter as famílias unidas. Pelo menos é o que sai para fora, né? Mas também é o que a gente sabe. Né? Porque se tu for ver, cara, assim, entrar na tua conta todo ano, na tua parte da holding ainda, uns 300, 500 milhões de reais todo ano, tu tem que estar bem da cabeça, né? Pra não... Tem que estar preparado, né? E até sobre isso, né? Recentemente saiu também em todos os lugares a Laura Voigt, né? Lívia, não? Lívia, acho. Desculpa. Lívia Voigt, que é a jovem mais rica do mundo, né? Que tem uma fortuna estimada em mais de $1 bilhão. É do Werner, né? Com 19 anos apenas. Que dá quase 6 bi de reais, né? Pô, imagina a cabeça, né? Tem que... tem que estar preparado não só psicologicamente, mas também tecnicamente, né? Porque em algum momento tu vai ter que assumir a rédea do jogo. É isso. Então você tem que saber investir, tem que saber assessorado, tem que saber negociar. Tudo a bala, a arma vai ficar na tua mão uma hora, né? Vai cair pra ti, tu tem que atirar. Mas também é equipe simple, né? Bota tudo no CDI. Tem essa também. E S&P 500 e vai ser feliz. Não precisa ser arrojado. não inventa muita coisa, né? Segue o jogo. E, pessoal, mas nem tudo são flores, né? Tem aí também uma história que foi pra mídia, né? Que o Egon acabou tendo um filho fora do casamento, né? E aí, em 2022, depois de um acordo, esse herdeiro recebeu apenas $1 bilhão. Apenas é uma brincadeira, tá, pessoal? Tá bom, né? Deixa claro. Tá bom, né? 1 bilhão. Imagina a felicidade do advogado com o honorário dele. Porcentagem. E é isso, pessoal. Acho que um pouco da história da WEG e trazer um pouco da profundidade, do entendimento. Ver como aqueles três caras... Poxa, é inacreditável, sabe? De certa forma, essa é uma conversa aqui que a gente já teve... talvez 10, 12 vezes nos nossos churrascos, e a gente tenta entender muito o lado realmente do empreendedor, do cara que está pensando quando a gente conta uma história. Porque, na verdade, isso aí que a gente considera a questão mais brilhante do negócio, né? Que é realmente, poxa, por que esse cara foi construir motores naquele lugar, cara? Então, entendendo que ele tinha suas demandas, ele tinha visto... talvez uma das poucas coisas que ele errou, que o seu Werner errou, e por favor, realmente olhem as entrevistas dele no YouTube, que são sensacionais. Em uma delas ele comenta assim, que aquela pergunta do jornalista padrão, né? Pô,
Vocês imaginavam que a WEG ia chegar nesse ponto? Aí ele... Quer que eu faça a voz? Sim, mesmo? tem que ser com a voz. Não, eu nunca achei. Eu pensava que se tivesse uns 100 funcionários, a gente já seria grande. Perfeito. Hoje são 45 mil. É brilhante, né? E hoje... Uma boa atuação. Perfeito. Hoje são 45 mil funcionários e para ele 4.700 engenheiros, né, cara? Então, poxa, imagina o orgulho desses caras, cara. Imagina o orgulho não só dos fundadores, mas de quem participou do primeiro cara que ajudou a vender. Tem uma série de histórias contadas lá dos vendedores, como é que eles faziam. E é uma empresa hoje, né, que está em 17 países, com 64 fábricas, né? 54. 54, desculpa. Eles produzem 60 mil motores diariamente. De 5 por semana, 60 mil. Tem 1.500 produtos no seu portfólio, né? Sendo que realmente 53% é para o mercado, 53% é para fora. Para fora. E tem 47... aquele dado legal também que é a maior fábrica de motor do mundo, né? 1 milhão de metros quadrados, a unidade 1 de Jaraguá. Com um belo jardim. Raiz, né? Santa Catarina é tudo assim as firmas. Né? Mas isso também, chegando a algumas conclusões aqui, até porque o nosso tempo está acabando, se explica muito da educação e do sentimento de um povo, né? Que realmente hoje Santa Catarina, ela se destaca em diversos sentidos, né? A gente tem, se for lá para a região do Oeste, né? Tem todas aquelas cooperativas, né? Como a Aurora, teve a Sadia em outro momento, a Perdigão, cara. Concórdia lá, né? Tudo potências enormes. Indústria têxtil também, né? Indústria têxtil é algo diferenciado. Inclusive em Jaraguá do Sul, né? Balneário Camboriú, queira ou não queira, tem gente, tem haters e tem gente que gosta, enfim, mas também é um grande polo hoje, né? Da construção civil e de negócios, né? Então, Santa Catarina é um case para o Brasil. Sim. Mas, sobretudo, Jaraguá do Sul, né? Como disse, a água de lá ela realmente era diferente. Só que no ponto que eles estavam naquele momento, eles foram os grandes desbravadores, né? E por isso hoje estão entre as maiores empresas listadas na Bovespa, né? Isso é uma loucura, né? Chegou até a passar momentaneamente a Vale, Vale em termos de valor de mercado, né? Passou, agora a Vale retomou, mas ainda assim a WEG está avaliada em 200 bi. E a Vale 250. Mas o que é notável, né? Petrobras, Itaú, Vale e WEG. Ou seja, o Ibovespa sempre foi petróleo, minério e banco, né? As maiores empresas brasileiras sempre foram. E aí, de repente, tem uma intrusa lá que produz... De Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, produz motores e mais diversos outros produtos, é uma potência industrial. Então é muito improvável, né? Eu acho que é uma inspiração para a gente, para todos os jovens também, essa galera que está querendo fazer negócio. Pensar que a gente não pode se limitar ao nosso ambiente, entendeu? Tem que pensar grande, fora da caixa. A limitação, ela só está na tua cabeça. E uma coisa que eu acho legal nisso, desculpa te interromper, é justamente sobre isso. Que os caras, eles... Tava vendo o dado, né? Em 96, faturaram 372 milhões de reais e agora está com 37 bi. Ou seja, os caras, eles poderiam ter chegado num bi ali, que foi em 2001, e ter segurado um pouco, né? Sim. Já seria um grande número. Hoje, uma empresa que fatura 1 bi é uma grande empresa. Ou 1 bi dá 5 bi, 10 bi. E não, os caras só aceleraram, entraram em novos mercados, né? Sim. Quando lançaram novos produtos e tal. Então com um futuro promissor pela frente. Exato. Né? Justamente nessa questão de energia renovável. Então, assim, chega um ponto... parceria com a Volvo, com a Renault. Os próprios carregadores, né, de carro elétrico. Então Chega um ponto do crescimento da empresa que naturalmente já começa a desacelerar, mas a WEG sempre surpreende. Tanto é que já virou rotina, né? Divulgação de resultado trimestral sempre surpreende para cima e a ação dispara. Sim. Mas já tá caro. Resultado 30%, 50% acima da estimativa. Cara, eu já perdi as contas de quantos trimestres eu já vi isso acontecer. que é muito... Aí, naturalmente, o mercado tem que reprecificar, né? Tipo assim, a gente esperava... Sim, X de EBITDA, veio 2x de EBITDA e ninguém entende, meu Deus, como, né?
E os caras seguem crescendo. É Então, um fenômeno. E eu acho que, Superlativo. sobretudo, essa é uma conversa interna nossa, mas que vale a pena conversar com o nosso público, porque em tudo que a gente sempre fez, a gente procurou ser sincero, a gente sempre procura fazer a pesquisa mais aprofundada, entregar da melhor forma, e é por isso que eu acho que o Curioso Mercado cresce. Mas a verdade é que é uma pena nós, como brasileiros, termos tão poucas VEGs para serem contadas. Esse é um país que tem muita riqueza, porém, obviamente, tem muitas empresas que têm histórias para serem contadas e é por isso que diariamente a gente conta, mas uma potência desse tamanho, que a gente vê em outros países menores que o Brasil, com empresas muito maiores, né? Suécia, Suíça. Que é algo bizarro, né? Então, o recado que o Matheus falou, eu acho que é um pouco do que o Curioso Mercado é. A gente, de certa forma, quer participar de um movimento onde a gente ajude o empreendedorismo. A gente ajude a você não só sonhar, né? Não só pensar, mas realmente levantar Executar. a bunda da cadeira e ir para cima, cara. Porque se não for assim, não vai acontecer. Esse não é o país mais fácil de empreender. Mas, sobretudo, desculpa, a gente arranja todo dia para não fazer nada. Não, todo mundo já tem, né? Exatamente. E aí, se você for pensar lá no seu Werner, no seu Egon, no seu Geraldo, cara, eles poderiam ter muito... Talvez o Egon poderia ter dito, não, cara, tu tá viajando, tu tá errado. Não tem Quando demanda. chegou o Werner e o Egon para falar com o Geraldo, Estão loucos. Geraldo, cara, não, como é que eu vou falar isso para minha família? E eles falaram sim. Claro que não são todas que vão dar certo, mas é uma questão de ir para cima. Por que eu falava que era um pouco? Porque isso é o que o Curioso Mercado fez. Nós três e o nosso companheiro André, o nosso diretor, tínhamos nossos empregos e a gente resolveu empreender em mídia. E isso, cara, é um negócio que está mudando, tem certas dúvidas, mas a gente tem um propósito, que é ajudar os brasileiros a terem mais riqueza através de negócios. Eles são uma grande inspiração para a gente e acompanham a nossa história. A VEG sempre acompanhou. É isso. E esse é o tipo de gente que deveria ser exaltado num país. Sério. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente procurou se aprofundar um pouco mais hoje na VEG. A gente tem um outro vídeo sobre eles. A gente vai continuar fazendo conteúdos. A gente quer visitar o museu lá da VEG, que é um projeto nosso agora para o futuro. Espero que logo, né? Enfim. Mas é isso. Eu espero que tenham gostado. Não sei se os senhores têm mais alguma coisa a falar. Nada, estou agradecido e feliz de ter falado sobre a VEG hoje. É isso, eu adoro muito essa história também. Ela tem componentes de histórias que eu geralmente me interesso, né? Que fogem do status quo. A gente está falando de famílias que hoje em dia são extremamente ricas, né? E que são super discretas, né? Então, é uma baita história, assim, porque hoje em dia tu vê nesse mundo de internet, assim, né? As pessoas ostentando e mostrando isso e aquilo, e tu vê os caras da VEG, dono de uma empresa de 200 bi, ninguém mal conhece os caras, né? Aí tu vai ver a entrevista do seu Werner, cara com uma camisa de manga curta, uma bique no bolso, falando com um sotaque assim de gringo, né? Falar aquelas tranqueiras ali, ó, que é os primeiros motores que ele fez. Cara, exato, tipo, é muito diferente, simples, né? E não tá falando uma empresa qualquer, né? Tá falando uma das empresas mais valiosas do país, né? E acho que eles conseguiram passar muito bem essa cultura, assim, de ser discreto, né? De ser simples, de focar na empresa, né? Tu não vê eles em colunas sociais, tu não vê eles metidos em escândalos, né? Não vê nada disso. Sim. Então, e pelo lado da empresa também, a VEG nunca está envolvida em escândalo nem nada. E aquilo, gosto muito dessas histórias improváveis, né? Começou do nada, os caras não vieram de família, não se conheciam tão bem, tinha tudo para dar errado, vamos dizer assim, né? Se tu fosse, certo. Em teoria, tinha tudo para dar errado e foram indo e tal, e hoje transformou nesse colosso de 200 bi de reais. É isso. Sensacional.
Pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui. A gente se vê na próxima semana ou na outra. Estamos organizando ainda essa questão. Mas o Conversas do Curioso segue. A gente vai sempre procurar abordar assuntos de uma forma mais profunda e que seja leve e principalmente que a gente saia mais ricos, todos nós. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Tomem água. Você sabia que o Curioso Mercado agora tem sua própria newsletter? Enquanto todo mundo lê as mesmas notícias de sempre, tem gente descobrindo os bastidores do mercado de um jeito diferente. Na nossa newsletter você encontra as melhores histórias do mundo dos negócios, além de recomendações de conteúdos para você ir ainda mais fundo. É gratuito e direto no seu e-mail e sempre tem algo interessante para você ler. Aponte a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela ou acesse o link no comentário fixado do vídeo. Te esperamos lá!